Mas então nós dizíamos que o Marcos, nos últimos meses da administração Percival Marcos, era o homem de frente. O que havia... Como vice, ele sempre foi muito participativo, alguma... né? Ele sempre foi parceiro e participativo. Foi um vice diria, muito participativo. Até por uma questão de justiça, foi uma dupla que deu certo. Com certeza. Eu vejo com muita satisfação, Kelly e Vitor, o trabalho do prefeito e vice-prefeito de Porto Alegre. Com certeza. Sai um, entra outro. Assim, tu não o Percival sente, e Marcos, nunca houve assim, o Marcos está fazendo isso, estou com ciúme. E precisa ser assim. Tem que ser assim. Só fomos pagos para isso, fomos eleitos para isso. Né? E o Melo e o prefeito de Porto Alegre, Fortunati. Tem com essa certeza. ideia. Eu domingo assistindo a Gaúcha ali, vi ele respondendo às questões do mercado, com toda a liberdade, com conhecimento incrível. Com certeza. Tem que ser feito. E foi assim. O prefeito Percival, assim como a Kelly, tinha uma entrada muito grande em Brasília. Eu ia dizer isso, Marquinhos. As pessoas, e isso é muito interessante a gente deixar frisado aqui. Os recursos para as cidades, hoje em dia, são muito escassos. A gente tem uma obrigatoriedade de investimento, Vitor, de 25% na educação e é investido mais que 25%. 15% na saúde é investido mais. Temos um endividamento muito grande, né, Marquinhos, por conta de projetos anteriores, cura aqui. Então, eu acredito o seguinte, se tu não fizeres essa busca de recursos em Brasília, a fundo perdido, e tu vê que muitas obras do Montenegro foram feitas com recursos a fundo perdido, tu não consegue fazer a tua cidade andar. E essa busca, o tamanho de Montenegro, se dá em Brasília. O interessante é que as pessoas não percebem o quão importante é uma viagem de um prefeito a Brasília. É lá que consegue recurso para máquina, recurso para postos de saúde, ampliação, construção de UPA, o arroio. São muitos recursos pleiteados e que só consegue indo até Brasília. Aquele prefeito que diz que não precisa ir a Brasília, isso não acende a lanterna amarela. Não se trata só de passeio. Não, Brasília não é um passeio. Dos copos. Vitor, passeio. Brasília é uma cidade extremamente quente, extremamente desconfortável, seca. Tu corre muito, tu depende de táxi para tudo que é lado, é tudo muito longe. Tu te desgasta, tu precisa ir a ministérios. A ida a Brasília não passa longe de ser um passeio. Longe de ser um passeio. Agora, o gestor que aprende a buscar recursos em Brasília, o município ganha. E eu vou te dar uns exemplos aqui bem pertinho, não vou nem falar de Montenegro, porque daí vão dizer que eu estou puxando a brasa. Maratá, olha a cidade que é, já descobriu isso há muito tempo. Pareci Novo, Brochier, Gramado, prefeito Nestor... Estão quase inaugurando uma ponte aérea Pareci-Brasília. Com certeza, mas eu vou te dizer... Gramado, então, vamos usar Gramado. Vamos usar Venançoais, que é uma cidade que tem um porte parecido aqui e que o prefeito veio aprender conosco em Pareci Novo, vice-prefeito. Amanhã estarei lá com eles. Eu continuo dando ajuda voluntária ao prefeito Giovanni de Venançoais, que muito se assemelha aqui. Aprendeu conosco a buscar recurso em Brasília. Voluntarismo? Eu adoro passear. Nós temos a cidade do chimarrão. Não, tu tá ganhando. Eu fiz o diagnóstico. Planos, não, tá? Não. Vitor, não. Pacotes de erva. Se isso não. O meu esposo sendo paulista, ele gosta de conhecer o interior. E como eles falam, Kelly, eu preciso de uma ajuda, a gente vai. O diagnóstico do roteiro da erva mate fui eu que fiz para eles. Voluntariado. Então, assim, tem uma série de projetos que tu faz. Nem tudo, para tudo, tu precisa ganhar, Vitor. Tu consegue te realizar com menos. Pelo menos o reino dos céus, né? Não, eu tenho o meu ganha-pão. Pelo menos o reino dos céus a gente ganha fazendo o bem. Agora eu estou desempregada. O Vitor aqui ele coloca uma coisa que é importante, sim. Isso é importante. A questão orçamentária. O prefeito Percival saiu com um orçamento de 40 milhões de reais, terminou com 163. Tanto confirmado esse orçamento de 163, que no primeiro trimestre agora, a gente viu os números, foi a 165. Então, aquele 163 não é um número falso, ele existe. Mas aí vai, 25 para a educação, obrigatoriamente. Né? Professores, número grande de professores. Saúde, né? Tem o FAP junto, então. Né? O endividamento. Por exemplo, quando a Kelly fala em dívida, não
dos últimos anos, porque os investimentos isso é projeto foram Cura. com projetos curtos. Mas o projeto Cura nós temos aí quase 60 milhões, certeza. eu acho, né? Com certeza. Em torno de 60 milhões de reais. 63 milhões o total. 63 milhões. E se paga todo ano em torno de 1 milhão, 1 milhão e meio de reais. E essa dívida ainda está, e ela vai aumentando. Então, porque não teve como fazer diferente. Claro que Não foi tem. importante aviadores, Com importante certeza. bombeiros, importante biblioteca, Fundarte, tudo isso. Né? Mas Nós ficamos com o ônus do polo petroquímico, né? sem dúvida, nós ficamos Só com com. ônus. Agora estamos tendo um retorno com a segunda Isso geração. foi um erro político da época grande. Não, para nós podermos concorrer, aí o Marquinhos pode me dizer melhor, para nós podermos concorrer a uma infraestrutura como o polo, nós teríamos que ter essa infraestrutura. Não, A coisa não acabamos foi muito ficando com- voluntária. Nós perdemos, ficamos secundários, mas para ganhar as empresas de terceira geração, que demoraram a 30 vir. anos. 30 anos. Exatamente. Mas Então, aí é uma questão do andamento econômico. Houveram nesse meio tempo a mudança de muitas moedas, teve a nossa dívida externa, ou seja, o Brasil inteiro teve essa lentidão. Não foi só nós. Montenegro perdeu. E o que a Kelly quer dizer, e isso é uma grande verdade, que os investimentos próprios são importantes. Nós fizemos São, muitos mas não tem dinheiro investimentos para de isso. recursos próprios. Mas nós não faríamos coisas assim Vultuosas. Não teria. com recursos próprios. Não teria. Aí você Não vai tem recurso. deixar de fazer pequenos recursos que são importantes. Tu usa como não. contrapartido pequeno e busca ganho de recursos. Perfeitamente. É a saída. Perfeitamente. Então, Mas tem que buscar. Então, A nossa assim, república também Então, assim nos como trata mal. dizer Com assim, certeza. não, mas o Percival vive em Brasília, bem, é como a Kelly disse, o cara que não vive em Brasília, cuidado, tem algum problema, tem alguma Cuidado. coisa errada. Né? Porque não vai conseguir. Tu não consegue. Mas já são Questão de 7h54. gestão. 6 minutos para as 8. Depois disso tudo, a Kelly não concorreu a prefeita, não concorreu a vice-prefeita e fez o quê durante aquela campanha eleitoral, durante aquelas eleições que tivemos, né, cujo candidato eleito, Paulo Azeredo, ganhou por 56 votos. O que a Kelly Gisele andava fazendo naquela época? Que ele estava em São Paulo, trabalhando na administração da editora da família, a qual nós temos uma editora, né? Produzindo um livro chamado Imagina Só, atendendo a uma lei da arte, trabalhando. A Kelly trabalha muito, Vitor. E voluntariado também. Trabalha muito e faz voluntariado. Desacredita, eu Mas acredito muito. A partir de então, né, da campanha, na campanha não houve menção mais a Kelly, porque ela não estava concorrendo. A coisa se tornou tão afunilada que terminou uma eleição vencida por 56 votos. E aí me parece que começou a ser formado o futuro governo, que hoje é o presente governo. Sim. Em que momento a Kelly recebeu o primeiro contato para fazer parte da administração Paulo Azeredo? Logo após a eleição, eu recebi uma ligação do então prefeito, né? Meu ex-prefeito. E para me convidar para participar da transição, ao qual eu participei todo o tempo, fiz toda a transição da Secretaria de Planejamento, até por ter escritório em Brasília e estar em contato e achar que poderia, então, trazer alguns recursos para Montenegro. Participei da transição, recebi o convite para assumir a secretaria, assumi a secretaria, até hoje às 12 horas. Ao meio-dia foi... Sim, ao meio-dia eu pedi a minha demissão ao prefeito pessoalmente. Qual era a tua expectativa ao ser convidada pelo teu passado recente de realizações, de projetos, né? E ter adquirido esta fama de competência, qual era a tua visão? Como é que tu via o governo em formação naquele momento, antes de 1º de janeiro? É sempre uma euforia, né, Vitor? Seja o partido que ganha, é sempre uma honra tu ser convidada para participar de um governo. Eu digo que é uma honra por ter trabalhado muitos anos junto a uma prefeitura, uma secretaria. E tu sabe o instrumento que tu tem na tua mão quando tu tem uma secretaria. Tu tem um aporte de poder fazer muito pela sociedade. E eu entrei com esse intuito, de poder fazer muito pela comunidade. Ainda mais a minha terra, que essa é a primeira vez. Eu tenho projetos em 30 municípios do Rio Grande do Sul. Eu tenho projetos em 6 estados e em vários municípios do Brasil de sucesso meus. Que a gente não fica gritando que nem tu diz, Kelly, fala da tua competência. Sim.
Eu tenho muitos projetos fora. E eu fiquei muito feliz, Vitor, porque eu pensei, agora eu vou poder fazer alguma coisa pela minha cidade. Tu não tem noção. Porque eu estava, então, largando a administração e a direção de uma editora, com escritório em Porto Alegre, Brasília, qual eu estava sendo diretora, para ganhar menos. Uma executiva. Exatamente. Eu optei e tenho contra-cheque. Eu vim para cá para trabalhar por 50% a menos do meu salário, mas na minha cidade. E para fazer o que eu acredito, o que eu amo. Eu sou apaixonada por projetos. É uma questão de coração também. Não é por isso que eu te digo. Tu disse que voluntariado. Eu tenho isso, quem sabe herança da minha avó. Mas é algo que eu acreditei. Pronto, agora eu vou conseguir fazer. Não foi o que aconteceu.